Olá, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o presbítero Diego. E vamos para mais uma aula, irmãos, deste curso teológico, tratando sobre o assunto de eclesiologia, agora já no contexto da parte 3. Iremos tratar sobre dois assuntos principais. O primeiro deles é a espiritualidade e o segundo deles é a disciplina. Veremos na sequência, no contexto, do que se trata cada um deles. Vamos lá sobre a igreja e a espiritualidade. Nós veremos ela em algumas dimensões. A dimensão da espiritualidade na igreja, no primeiro contexto, no geral, e na sequência nós trataremos de tópicos separados, que são eles a justiça social, a cidadania e o pós-modernismo. Vamos entender cada um deles. Na sequência veremos a disciplina sobre três aspectos importantes da igreja. São três aspectos que norteiam e são basilares para manter a igreja em harmonia e preparada para um propósito muito maior. São eles o caráter preventivo da disciplina, o caráter normativo da disciplina e o caráter corretivo da disciplina. Vamos na sequência, a igreja e a dimensão da espiritualidade. Irmãos, quando tratamos de um contexto de espiritualidade, logo pensamos que está diretamente ligado a ser religioso, a fazer as práticas da igreja de forma abundante e diretas e constante e estar próximo de Deus o mais perto possível. Justamente nesse ponto que nós entendemos que, por vezes, a igreja, logo nos seus primórdios, teve um problema muito sério. Qual era esse? As pessoas, elas estavam esperando apenas em Cristo. Ele havia ido, havia ascenso aos céus, prometido voltar. E para que se preocupar com este mundo se Jesus está voltando? Para que se preocupar com o mundo, com as coisas que estão ao nosso redor, se Jesus está voltando e eu quero ir para o seu reino? Então, é um pensamento errado? É algo errado? Não. É querer estar próximo de Cristo. Só que nós estamos à espera dele, mas ao mesmo tempo vivendo a nossa vida aqui na Terra. Não devemos esquecer que estamos também aqui nessa Terra e devemos viver na esperança que ele vem, mas também não esquecendo daqueles que aqui estão e precisam ouvir a palavra dele. Neste contexto sobre espiritualidade, nós entendemos e nós iremos discorrer sobre esses três vertentes de pensamento. Quando nós olhamos no exterior pentecostal, que é o primeiro que eu estarei falando, nós veremos que ele trata sobre que enfatiza unilateralmente as expressões de alegria emocional e as supostas manifestações do espírito nos cultos como sinônimo de espiritualidade. Peraí, tem um contexto que há uma visão que fala assim, mas o que é ser pentecostal? É sentir a presença de Deus ali no enredo da igreja, no culto o tempo todo. Só que quando trata de ser estereótipo, é como se fosse uma caricatura. Como que é caricato? É achar que, e nós estamos falando claramente de uma coisa que ainda existe em muitas igrejas, que é só sentir a presença de Deus quando há um movimento, quando há um corinho de fogo, quando há um movimento diferente, um pregador diferente. E acabou a pregação, acabou o louvor, acabou-se a espiritualidade. Nós sabemos que não é bem dessa forma. Os tradicionalistas pensam de que forma? Os tradicionalistas pensam que a espiritualidade ela expressa como ato de piedade e reverência. O que seria isso? Seria mostrar que eu tenho contato com o Eterno, com Cristo, quando eu pratico a caridade, quando eu uso de misericórdia, assim como Ele usou para comigo de misericórdia, e eu uso de misericórdia para com alguém, eu estou praticando, eu estou tendo e exercendo a minha espiritualidade. Em que contexto é isso? De forma prática. Quando alguém está na rua, dormindo na rua, eu vou lá e não posso trazer para dentro da minha casa, mas dou um cobertor, dou um alimento. Estou exercendo a espiritualidade. Já a vertente estruturalista pensa que
A espiritualidade ela é exercida e ela deve ser exercida de forma bem mais abrangente. O que seria isso? Seria mais num contexto dinâmico de sociedade. A sociedade precisa ser mudada, precisa ser melhorada, precisa ter mais hábitos cristãos. Como que eu faço isso de forma maior, de forma macro? Não devemos apenas pensar dentro da minha casa ou dentro do contexto de igreja. Não, a sociedade precisa ser melhorada. A sociedade precisa praticar mais a espiritualidade. E ele quer pensar dessa forma, de forma mais abrangente. E aí nós vemos como questões políticas, nós vemos como questões de pessoas que estão na sociedade, envolto a comunidades, a associações, praticando a espiritualidade de que forma? Tentando levar a prática espiritual, a prática cristã, os valores cristãos para uma sociedade inteira, seja ela um bairro, um estado ou o próprio país. Tá, eu dei a vocês 3 exemplos sobre vertentes de práticas espirituais, o que buscam praticar a espiritualidade nestes 3 contextos. Aí você me pergunta, tá, então quer dizer que só um deles está certo? Ou os outros 2 estão errados? Ou 2 estão certos e um está errado? Olha só o que trata o próximo slide. Quando no Sermão do Monte o Mestre qualifica os cristãos como sal da terra e luz do mundo, está implícita uma espiritualidade plena, sem fronteiras, que alcança todas as áreas. Em outras palavras, todos os atos do cristão a denotam. Ou seja, para nosso entendimento fica claro que dentro da igreja nós temos o contato com Cristo, aquela presença de adoração, o sentimento de adoração, aquela emoção é forte quando ouvimos Deus falar, quando vemos manifestar, quando vemos um corinho de fogo ou um louvor, seja qual for essa prática, qual for o momento que temos o contato com Cristo e sentimos, é claro, a presença dele ali, sim, estamos exercendo a espiritualidade. Da mesma forma como temos, quando temos um ato de caridade ou usamos de misericórdia para com o outro, nós também estamos exercendo. E como pensamos no contexto de sociedade abrangente, de forma ampla, nós também estamos exercendo a espiritualidade. Então, ele abrange todos esses 3 temas. A espiritualidade, ela vai além de apenas umas 4 paredes da igreja. Ela vai para fora. E neste contexto de ser chamado para fora, é a significância da palavra eclésia. Chamados o quê? Para fora. É justamente isso. A igreja não deve apenas sentir a espiritualidade, a presença de Deus dentro de 4 paredes, mas deve fazer com que ela transpasse as paredes e alcance a sociedade. E eles vejam em nós, sim, a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo. Seguimos. A igreja, a espiritualidade e a justiça social. Neste contexto de justiça social, nós trataremos sobre algo muito próximo de nós, que está denotado na questão, seja política, seja social, seja de valores que estão sendo deturpados. Mas quando olhamos algo que desagrada a Deus, porque temos esses valores já implícitos dentro do nosso coração, nós sentimos que ali está ocorrendo uma injustiça. Seja como vemos nos noticiários, muitas mortes, guerras, corrupção, momentos em que a saúde é cada vez mais precária, as pessoas precisam de alimento. Isso nos causa o quê? Nos causa um sentimento de injustiça para com o outro. Está havendo injustiça para com o outro. Olha só o que Cristo disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele deixou claro que haveria pessoas que teriam fome e sede de justiça. O que nós vemos como injustiça no contexto social? A desigualdade social.
O autor do livro deixou muito claro quando ele trata de que não é possível, é, existem dois extremos. E por que eu vou trazer os dois extremos do qual ele fala no livro? Ele trata de que a supressão da propriedade individual é inadmissível. Em que sentido ele trata isso? Ele trata no sentido de que ninguém deve ser tomado de si a sua propriedade que foi adquirida pelo seu próprio suor. Eu deixei aqui para nós dois modelos econômicos que se tratam, um do comunismo e o outro do capitalismo. A ideia do comunismo, de forma primordial e utópica, como eu coloquei aqui, um sentimento que seria o que? De igualitarismo, propriedade comum dos meios de produção e ausência de classes sociais. Quando analisamos por um contexto abrangente e futurista, veremos que seria uma sociedade perfeita, em que todos possuíssem os mesmos direitos, tivessem acesso às mesmas coisas, tivessem questões financeiras, educacionais, sociais, todas arrumadinhas, ajustadinhas, perfeito. Se você quisesse um alimento, você poderia ir lá e comprar porque você teria dinheiro para isso. Se você quisesse uma moradia, você teria condições. Se você quisesse ter um carro que seja, você teria condições. Ah, preciso de um medicamento muito caro, você tem condições. O contexto de que o Estado cuidaria de forma perfeita de toda uma comunidade em que não houvesse uma propriedade individual, tudo pertencesse a ele e nós, como sociedade, tivéssemos acesso a tudo, seria perfeito. Só que infelizmente não é isso que na realidade acontece. O que nós vemos aqui no mundo, em uma sociedade em que prevalece a questão ditatorial ou até mesmo o comunismo, infelizmente não há esse acesso, não há essa benfeitoria, não há esse acesso a todos, não. O que na maioria das vezes, nas formas mais extremas, nós vemos a fome prevalecer, a precariedade da saúde, a desolação, o acesso escasso à educação. Então, ou seja, nessa a realidade não funciona. Por outro lado, nós vemos a vertente capitalista, em que no capitalismo há o que? Posse de riquezas, o autor trata isso. Só que há um problema nisso, o acúmulo exagerado de capital, em que em uma pequena porção está a maior parte do capital e a grande porção está na miséria, está na fome, está na pobreza. Esse é o extremo do capitalismo. Só que o que o capitalismo permite é a possibilidade de ascensão da classe social. Se você está lá embaixo, você consegue ultrapassar, transpassar um pouco essa barreira, ou subir ou melhorar de vida. Te possibilita melhorar de vida. Te dá acesso, te possibilita ter acesso a esses meios, ao capital. E isso, neste contexto, nós vemos que a nossa comunidade, nossa sociedade atual, nosso país, ele pratica este modelo de capitalismo, em que ele permite o lucro, o acúmulo de riqueza baseada na propriedade individual, ou seja, aquele que detém está sob o seu direito, você faz o que quer da sua terra, dos seus prédios, das suas casas, da sua loja, ou seja, você tem total direito para contratar, demitir, você consegue controlar e sim ter lucro. Assim como aquele que está na classe mais baixa, ele consegue ter acesso por meio de um emprego, ser empregado e ir subindo de classe social, diferente do modelo anterior econômico em que todos estão no mesmo patamar. Por que eu estou falando disso? Porque é justamente nesses dois extremos que nós vemos a injustiça acontecer. Se no primeiro exemplo nós vemos que a maioria passa por dificuldade, não consegue subir ou ascender na classe social porque ela não existe e as pessoas estão morrendo. Nós vemos, não basta ir longe, apenas no noticiário você consegue enxergar fome, miséria, você consegue ver o desespero de muitos que querem fugir desses países. Da mesma forma como se você olha na sociedade capitalista que nós estamos, onde nós vivemos, nós também
não estamos isentos de problemas, como também existem pessoas que estão na rua, em situação de rua, pessoas desempregadas, pessoas em busca de um emprego e não conseguem, estão lutando, buscando, batalhando, tentando, mas é complicado. E quando nós vemos nesses dois modelos, em que tanto em um quanto o outro ocorre também a prevalência da corrupção, o que sentimos com isso? A injustiça. Nós vemos uma injustiça social. E neste contexto de injustiça social é que entra a espiritualidade. O sentimento nosso de querer melhorar a sociedade de alguma forma, de algum jeito, como igreja. E a igreja pode fazer isso. A igreja consegue, desde que seja de uma forma mais simples possível, que seja ela de um atendimento básico, que pega pessoas que estão dentro da igreja, inseridas na igreja, que sejam elas que são médicos, enfermeiros, sejam elas técnicos de enfermagem, pessoas ligadas à saúde, pessoas ligadas ao direito, pessoas ligadas a diversas áreas, e coloca essas mesmas pessoas que são da igreja, estão na igreja, convivem na igreja, praticam da mesma espiritualidade que nós, e promove um atendimento à sociedade mesmo, um atendimento à comunidade que ali nós estamos no entorno. Isso é tentar ser um braço a mais. Quando a igreja resgata um traficante e o coloca para sentar na igreja, adorando a Jesus, o transforma a vida dele, o dá a possibilidade de ter uma família, de construir uma nova vida, nós estamos sendo um braço de Cristo, praticando o quê? Entrando no meio da injustiça social, entrando no meio dessa desigualdade que existe, trazendo para dentro da igreja. E Deus promove essa transformação. Olha só o que o autor diz do livro. Quem reconhece a vida como uma dádiva da misericórdia de Deus e se compromete a entregá-la incondicionalmente à soberania divina, no altar do sacrifício, não folga com o individualismo egocêntrico, mas interessa-se alegremente pelo bem comum, uma forma de manifestação da espiritualidade. Ou seja, quando fugirmos daquilo que é o centro, que nós, o meu, o que eu quero, o que eu penso, a minha vontade, quando sai daquilo que eu quero e vai parte para aquilo o que pode mudar ou melhorar alguém, então eu estou praticando o que? Buscando a justiça. Eu estou entristecido com a injustiça, mas eu estou também tentando mudar essa injustiça. A igreja e a espiritualidade e a cidadania. No contexto de cidadania, não é diferente do contexto da justiça social, mas ele trata de alguns pontos que são mais abrangentes. Não se envolver com questões deste mundo, pois não há como melhorar a situação. O mundo vai de mal a pior. Este é o sentimento de que, se eu quero me preocupar apenas com o contexto da igreja, basta eu e minha família ir para a igreja. Sociedade, cidadania, o que o noticiário fala, isso não me interessa. Por quê? Porque o que me interessa é fazer a vontade daquele que me chamou. Quando pensamos dessa forma, quando queremos esquecer aquilo que está fora de nós e trazemos e guardarmos apenas aquilo que nos interessa, estamos sendo egocêntricos para conosco. E qual é o problema disso? O problema é que, com esse contexto, nesse contexto, você se aliena da sociedade, se aliena à realidade de sua volta, você vira as costas para o mundo que vive. Mas você vive neste mundo. Os seus filhos viverão neste mundo. Os seus netos também viverão neste mundo. Mas se Jesus não voltar e resgatar antes disso, o que você pode deixar para os seus filhos e netos? Então, essa importância e essa busca de se envolver e praticar a cidadania nos remonta à ideia de que o mundo precisa ser modificado, o mundo precisa ser mudado, melhorado. Os valores estão cada dia mais invertidos.
E isso traz consequências nefastas, inclusive para o nosso meio, mas é necessário mudar. Mas como eu vou fazer isso? Apenas indo para a igreja, fazendo... Não. Nós podemos usar isso, nós temos como fazer isso exercendo o quê? A cidadania. Quando fazemos isso, olha só o que a palavra de Deus faz. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando o perverso governa. Neste contexto, nós temos uma ideia de governo. Nós temos uma ideia de amplitude de uma sociedade. Não estamos falando apenas dos irmãos que estão ao nosso redor, dos outros que não pertencem à igreja, mas estão na mesma sociedade que a gente, não. Nós estamos falando de uma questão governamental. Estar participante de cada setor da sociedade. Sim, nós estamos falando também da ideia política. Porque quando usamos ou pensamos de que devemos nos afastar da política e deixar que essas coisas eles lá resolvam, e a igreja deve se manter apenas na dela, exercendo a sua atividade religiosa ali e buscando a Deus e adorando, nós estamos deixando de lado algo importante, que a palavra de Deus mesmo vai dizer que quando o perverso governa, há uma aflição, o povo é afligido. Peraí, então existe a possibilidade de um justo governar, mas eu posso colocar justos para estarem lá? Sim. Quando tratamos de meios políticos, e é muito interessante, irmãos, nesse sentido de que é necessário sim termos evangélicos na política. Por quê? Sejam evangélicos, sejam católicos, mas sejam cristãos envolvidos e que buscam valores, exercerem os valores cristãos. Porque isso é importante lá, principalmente no legislativo, onde ocorrem as votações, onde leis são criadas, são impostas. Porque quando ocorrem leis que podem afligir a igreja, que podem prejudicar a igreja, podem prejudicar o nosso direito à adoração, nosso direito de estar, de ir e vir e de poder exercer a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade dentro do contexto de igreja, sim, nós devemos intervir. Como? Colocando pessoas que estão envolvidos com estes valores cristãos, seja em cargos legislativos, seja no executivo, mas principalmente no legislativo, porque é onde ocorre a possibilidade de quê? De votar contra, de votar a favor. Lá sim, nestes locais, há sim a necessidade de cristãos neste ponto. Isso no contexto político, já de estrutura política da nossa sociedade. Como você exerce isso? Sim, com o seu voto, com o voto daqueles que estão ao seu redor, com o voto da igreja. Em uma parte menos abrangente, agora eu vou colocar mais próximo da igreja local, na associação de moradores, na reunião de pais e alunos. Nesse sentido, como prestar assistência à comunidade também. Nesses três sentidos, nós veremos uma forma de exercer a espiritualidade na cidadania. Seja uma associação de moradores em que você pode estar lá. Numa associação de moradores, normalmente você tem o direito de falar, de ser ouvido de forma mais próxima daqueles que te conhecem. E seja diante de uma votação, seja diante de uma questão de que colocar ou não colocar isso vai prejudicar ou não a igreja, vai prejudicar ou não o nosso direito de exercer de uma forma básica, mais próxima. Assim como em reunião de pais e alunos, vamos lá, por que não? Estar presente, você que pode, diante de uma reunião de pais, o seu filho vai estar contente vendo você se importar com a condição dele na escola, e lá também é um lugar em que você pode ajudar, dar a sua opinião, falar um pouco, dar uma ideia. Que ideia é essa, irmão? É se envolver, seja na sociedade, seja numa escola, mostrando aquilo que nós temos de melhor, sim, os valores do qual o nosso Senhor Jesus deixou para nós. E isso é exercer a espiritualidade. No contexto de prestar assistência à comunidade, eu já disse anteriormente, é uma forma também
de exercer a espiritualidade. Como? Imagina que nós estamos em meio a uma comunidade violenta, mas a igreja está lá, prevalece, pregando principalmente para a comunidade que é violenta, mas pregando por dias melhores, pregando uma justiça que Deus trará justiça sobre elas. É maravilhoso. Mas se no meio dessa sociedade em qual você está inserido, a igreja coloca uma oficina. Que oficina é essa? Uma oficina de costura, com irmãos que estão dentro da igreja, que conhecem sobre isso, que sabem ensinar e praticam isso, estão dando direito a pessoas, levando a pessoas um braço social, mas uma oportunidade de aprender uma profissão. Isso é num contexto básico, próximo a nós. Assim como eu disse anteriormente, existe a possibilidade de pessoas capacitadas, formadas, com condições de prestar assistência médica, assistência jurídica, assistência social, seja qual ela for, dentro da igreja, reúne isso na comunidade, nós estaremos mostrando não apenas que nós nos fechamos nas paredes da igreja para exercer a adoração a Deus. Este papel é fundamental, só que o papel é que de dentro para fora. O que nós somos para aqueles que estão aí fora? Nós somos um braço da sociedade, um braço de Cristo na sociedade. Nós salvamos almas para Ele, mas também nós conseguimos levar a Ele almas que estão buscando trabalho. Sim, o irmão está lá, está fazendo uma oficina de costura, a irmã está lá aprendendo a costurar. Talvez ela não pertence à igreja, não aceitou Jesus, mas ela está lá sendo ensinada por quem? Por alguém que conhece a palavra, por alguém que conhece sobre costura, mas que sabe muito bem do Cristo a qual servimos. Ou seja, é uma oportunidade de levar a palavra de Deus, de levar a palavra do nosso Senhor e de resgatar também almas para dentro da casa dele. Isso em um contexto de cidadania, irmãos. Quando os motoristas respeitam as faixas de pedestre e as pessoas ajudam a quem tem dificuldade de atravessá-las, é aí que a espiritualidade se manifesta na dimensão mais humana da cidadania. Aqui há um simples exemplo, ou seja, seguir ordens, fazer aquilo que é certo, praticar o bem. Tudo isso são valores cristãos que precisam ser exercidos por nós. Quando tais gestos têm origem no relacionamento com Deus através do altar do sacrifício, pela visão correta de que tudo quanto o ser humano faz só encontra sentido no Altíssimo, representam então a celebração da glória divina, o culto contínuo, 24 horas por dia, aquele, ou seja, ao Deus que tem o domínio sobre o universo, isto é, a espiritualidade. Isso é espiritualidade. O que está dizendo é que a espiritualidade ela não precisa ser exercida apenas durante 2 horas de culto, mas sim, ela pode ser exercida 24 horas por dia. Seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja ajudando ao próximo, seja ele na rua, seja ele caminhando pela rua, seja ele no supermercado ou em qualquer outro lugar. Mostre a espiritualidade ali também. Então isso é levar a espiritualidade que você tem com Deus, não apenas para exercer com os irmãos da igreja, mas também com os irmãos e a sociedade que está ao nosso redor. A igreja, a espiritualidade e o pós-modernismo. Neste contexto, irmãos, nós estamos falando sobre uma visão pós-modernista. Olha só o que o slide trata. O homem da pós-modernidade se contrapõe a 3 dos aspectos essenciais do que é a igreja, pois este é relativista, subjetivista e individualista, além de voltado para si mesmo. Olha só, o que a pós-modernidade trouxe? O termo pós-modernidade, ele vem principalmente traz uma raiz muito voltada para as artes, mas a ideia principal do pós-modernismo é questionar aquilo que é colocado como verdade. É trazer o questionamento à sociedade. A igreja, por séculos, nós vemos pregando continuamente a palavra de Deus. Desde os primórdios, desde Cristo, foi
trazendo para nós os seus valores, mostrando para nós os seus valores do que a sociedade é, o que precisamos viver, as bem-aventuranças. Ou seja, Cristo nos trouxe, nos colocou ali, e bem antes também já estava lá, já estava na lei, no Antigo Testamento, sobre regras de vida, regras de fé, aquilo que nós devemos buscar, aquilo que nós devemos querer, aquilo que é o nosso direito de então ter uma visão, de buscar a presença de Deus, a nossa visão de mundo, já está lá na Bíblia. E desde o início, seja Antigo, seja Novo Testamento, trazem esse contexto. O que a pós-modernidade trouxe? O questionamento. É errado o questionamento? Não. É possível sim, é muito bom questionar, porque aquele que questiona, ele quer aprender, o que deveria ser isso. Porém, infelizmente, junto disso veio três visões. Quais são elas? A relativista. A visão relativista, ela trata como exemplo, e eu vou dar para os irmãos agora este exemplo, algo voltado de que, se eu falo que a Bíblia do Antigo Testamento foi feito para pessoas que viveram naquela época, com aquela forma de pensar, com aquela cultura, e só serviu para eles, só serviu para aquele pessoal lá. Novo Testamento, o contexto dos apóstolos, o contexto de Jesus, aquilo em que ele pregou, aquilo que ele falou, as parábolas que ele usou, aquilo ali só valia para aquele povo, porque só naquele contexto era possível entender o que ele estava falando, e ele falava especificamente para eles. Não, para nós aqui, 2022, não. O objetivo era falar para eles. Isso é um exemplo de visão relativista, em que torna algo relativo, ou seja, está relacionado apenas àquele contexto. Agora é diferente, o pensamento é diferente, a cultura mudou. E o subjetivista? O subjetivista é aquele que encontra um ponto de vista, encontra uma razão, algo que ele chegou de forma racional, a sua ideologia, e só essa ideologia dele que está certa. Não. Nossa forma de pensar, nossa forma de agir, não. Tudo está errado. Só vale o ponto de vista dele e a forma que ele pensa. E individualista? Individualista é aquele que só quer trazer aquilo que é voltado para si. É o que também nós podemos chamar como egocentrismo. Ele centraliza nele as vontades, as suas vontades. Ou seja, para que fazer aquilo que Cristo quer que eu faça, sendo que eu tenho outras vontades? Então, estes são três contextos, são três pontos de vista que vieram com a pós-modernidade. E isso, irmãos, por que nós estamos estudando isso? Como levar a espiritualidade num contexto de pós-modernismo? Num contexto em que tudo está sendo questionado, em que tudo é questionado na igreja, em que nada que o pastor fala, se o pastor fala isso ou fala aquilo, está errado. O que vale é o que a pessoa pensa. Infelizmente, nós estamos vivendo essa realidade. A igreja ela tem passado por momentos dificultosos, principalmente para pastores, no que diz respeito à crença, porque se nós falássemos num contexto, infelizmente ou felizmente, talvez porque eu sou novo, mas eu sei que se perguntarmos para os mais antigos, na década de 70, de 60, se o pastor falasse num contexto simples, olha, você não pode tomar Coca-Cola, por exemplo. Não pode. Normalmente o irmão naquela época falaria, amém, pastor, tudo bem, e não tomaria mais Coca-Cola, sem questionar. Atualmente, se o pastor fala isso, irmãos, não pode tomar mais Coca-Cola. O que você faria? Você não tomaria mais Coca-Cola? Ou você perguntaria, pastor, por quê? Não, mas por que todo mundo toma? Olha, não tem álcool. Você ia falar alguma coisinha, ia usar algum contexto, alguma narrativa, mas causa mal, mas não é tão mal assim, ninguém morreu tomando Coca-Cola. Esse pensamento não é errado. Não é errado você questionar. Só que se levar isso ao extremo,
Nós vamos ver, e eu vou dar um exemplo para vocês. O pastor está pregando a palavra. O pastor está ali ajudando, assistencializando o irmão. Digamos que o irmão da igreja ele está passando por dificuldade em casa. Seja um conflito familiar, ou seja um relacionamento com o trabalho. E ele pede uma orientação ao pastor. Aí o pastor vai lá, se desloca da sua casa, ou o convida ao gabinete. E, sim, irmão, explica a sua situação. Pastor, eu estou passando por isso, por esse problema. O que o senhor pode me ajudar? Aí o pastor vai lá, aconselha, o irmão sai de lá aconselhado, ora pelo irmão, o irmão resolve o problema, passa por este problema, dá até o testemunho na igreja, falou, o pastor me aconselhou e deu certo. Aí esse mesmo irmão, o pastor está lá pregando, o pastor está lá instruindo, e o pastor quer corrigi-lo. Irmão, esse ponto de vista seu não está correto, porque... E vai citando versículos da Bíblia e tudo mais. Aí o irmão vai falar, sabe o quê? No contexto atual. Pastor, mas eu vi a pregação de um famoso pregador no YouTube e ele falou que não é desse jeito assim, não é assim que funciona não. Não precisa disso tudo que você está falando, não. Lá no Instagram, ou no TikTok, ou no qualquer outra rede social. Não, eu vi ali um vídeo... No WhatsApp, eu recebi um WhatsApp, o irmão me mandou um vídeo bonito, quase chorei, mas ele não falava disso que o senhor está falando. Não quero seguir isso não. Ou seja, um relativismo na igreja, em que o irmão ele só vai seguir aquilo que é benefício para ele, o individualismo. Ele não quer seguir aquilo que está na palavra, mas ele quer seguir aquilo que pode beneficiá-lo. Isso são armadilhas do pós-modernismo que nós vivemos. E como se preparar? Mas qual é o antídoto para isso? É nós que estamos estudando, seja vocês que estão no curso teológico, lendo estes livros, aprendendo com eles, aprendendo com seu pastor, buscando conhecimento. O antídoto para o pós-modernismo, para esses questionamentos infundáveis, é as respostas certas para eles. E as respostas certas só são possíveis alcançar essas respostas através da busca do conhecimento, a qual Deus nos deu a graça e está dando a vocês também essa graça de buscar, de alcançar, de poder se capacitar, de poder ser formado em um curso teológico em que você vai aprender sobre isso. É uma armadilha que lá na frente você vai falar, isso é fruto do pós-modernismo. E eu sei o que está acontecendo e eu posso passar por cima dessa barreira. Eu posso ser a armadilha, a arma que nós temos para exercer a nossa espiritualidade no mundo pós-moderno. É o conhecimento e a busca constante da palavra de Deus para nos alicerçar e nos colocar como uma barreira contra esses questionamentos, porque a barreira com o questionamento não é calar o irmão, mas dar a ele a resposta correta. Porque se nós falamos assim, porque é isso e pronto, o irmão vai para outra igreja, vai para um lugar que... Mas quando nós falamos, é isso, irmão, mas é por causa disso, porque Jesus disse isso, porque assim está a palavra de Deus. Com firmeza, ele vai acreditar na sua palavra e você vai se tornar uma pessoa confiável para ele e ele vai esquecer. Vai trazer mais questionamentos, é claro, mas vai confiar ainda mais em você. Amém? Vamos seguir, irmãos. No pós-modernismo, nós temos alguns exemplos do que é isso. As questões do pós-modernismo trata o naturalismo. O naturalismo é justamente isso. É trazer para o contexto social uma visão naturalista, ou seja, coloca Deus de lado e vamos ver o que esse mundo aqui, racional, formado há milhões de anos, aquilo que é um contexto racional, está dizendo para mim. Coloca Deus de lado e traz o pensamento racional de mundo, questionar a realidade de Deus. O paradigma da espiritualidade. O paradigma da espiritualidade é o foco nosso. O nosso foco é Cristo. O paradigma da espiritualidade, o paradigma é o ponto central, é Cristo. A nossa espiritualidade deve estar voltada unicamente em Cristo e fazemos toda a sua vontade. Se partirmos dos valores de Cristo, nós então entenderemos que
estamos fazendo a vontade dele e a sociedade pode ser mudada com isso. Ultrapassar as barreiras da igreja foi o que nós vimos sobre como exercer a espiritualidade lá fora. Fazer a história e ser participante ativo dela é justamente isso. É não virar as costas para o mundo e olhar unicamente para a igreja. Não, a igreja ela existe até hoje porque ela participou da história. Ela participou de governos no mundo afora há muita antiguidade. Ela pertenceu ao governo, se desfez do governo, foi perseguida, esteve do lado de governo, mas foi história. É ser participante da história. Fazer história é preciso, e aí nós vamos entrar no tema da disciplina. Para fazer história é preciso de disciplina. E como nós alcançamos isso? A igreja e a disciplina. Estar atentos. Substituição de pregações bíblicas. Entretenimentos. São exemplos clássicos e claros. Nós devemos estar atentos ao quê? A um contexto que vem enraizado no pós-modernismo, que se trata do seguinte: o que é disciplina? Para partirmos desses três tópicos, nós temos que entender sobre o que é disciplina. Disciplina não é apenas o ato de corrigir a pessoa que praticou o pecado. Não, disciplina não é apenas isso. Disciplina, para um atleta conseguir alcançar e ganhar sua medalha de ouro, ele tem que ter toda uma preparação antes, e essa preparação requer dele uma mudança em sua alimentação, treinamentos, mais treinamentos constantes, buscas, alimentação constante, para então lá na frente ele competir e talvez ele alcançar a medalha de ouro. Mas aquele que alcançou a medalha de ouro, ele teve disciplina. Aquele que ganhou, que teve vitória, ele sim teve disciplina. A disciplina, então, para vocês, para nós, trata de algo que deve ser feito de forma antecipada para alcançarmos o objetivo final. Ou seja, deve ser praticada de forma antecipada para alcançarmos o objetivo final. O Exército ou qualquer outra das Forças Armadas, seja ela Marinha ou Aeronáutica, eles têm um conjunto de regras que o soldado deve fazer. Tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para comer, que ele deve seguir essas regras para que ele alcance lá na frente, se for eventualmente participar de uma guerra, ele poderia estar preparado para ela. E isso requer do soldado disciplina. Então nós notamos que disciplina é um conjunto de regras que precisam ser seguidas para alcançar o objetivo final. E nós devemos estar atentos a isso. Por que estar atentos? Porque estar atentos em que a sociedade quer nos tirar essa disciplina. Mas que sociedade? O mundo exterior, o mundo que degradia contra as forças de Deus, quer tirar de nós o quê? A nossa atenção. Para esquecermos a disciplina, para perdermos o quê? O foco. Substituição de pregações bíblicas. Sim, é um dos meios que estão sendo utilizados para acabar com a disciplina. Sabe qual? Tiram apenas da Bíblia aquilo que é maravilhoso, este contexto é muito bom. Alegra a minha alma, né? Aquilo que alegra a minha alma. Nesse contexto de que e dou à pessoa apenas aquilo que ela quer ouvir. Olha só que maravilha! Falar apenas o que ela quer ouvir. É justamente isso. Pegam pregações, aquilo que fala, aquilo que condena o pecado, aquilo que muda, que transforma o pecador, e coloca para ele apenas aquilo que massageia o seu ego. Você está colocando dentro de alguém aquilo que é de Deus, aquilo que deveria ser uma mudança, mas você está fazendo a pessoa ser cada vez mais egocêntrica. As mensagens deixaram de ser cristocêntrica e passaram a ser egocêntricas ou antropocêntricas, que é diretamente ao homem.
O centro é Ele. É o que você está precisando, é isso que você vai ter. Infelizmente isso acontece. E isso precisa. A disciplina, ela nos impede, ela nos protege desse tipo de situação. Entretenimentos. Mas é claro, entretenimentos são os que mais existem, irmãos. Sejam redes sociais, sejam televisões, sejam esportes, seja qualquer outra coisa neste mundo, pode fazer com que você e a própria igreja desvie. E quando eu falo igreja, eu falo dos irmãos que ali estão alicerçados, não a igreja de Cristo, a escolhida, mas quando eu falo dos irmãos alicerçados, eles podem se apostatar da fé por causa de entretenimentos. Mas por que não? Tem que acabar com isso? Tem que arrancar pela raiz? Não. O que eu estou dizendo é que nós devemos estar atentos. E quando eu falo de entretenimentos, eu vou usar um exemplo muito prático e muito conhecido. Quando nós vemos crianças que desde pequeno, vamos colocar aí, idade de 1, 2 anos, 3 anos, já estão sendo acostumadas ao tempo todo ficar olhando ali, assistindo vídeos de desenho o tempo todo, e esquecendo do mundo aqui ao qual vivemos. Elas poderão ser prejudicadas se já não estão sendo prejudicadas. E isso é um problema muito sério. E onde eu quero chegar? Pois é necessário ter disciplina, ter tempo. Elas podem ficar lá? Podem, mas é necessário ter tempo. Além de ter tempo, é necessário você, ou eu como pai, nós estamos observando o que ela está assistindo. Peraí, o que aquela criança, o que ele está assistindo ali, é algo que agrada a Deus ou desagrada a Deus? Se eu não conheço aquilo que os meus filhos estão assistindo, eu estou, assim, muito despreparado. Por quê? Porque eu estou podendo afastar eles da própria casa de Cristo. Como? Se aquilo que está sendo mostrado para ele são coisas deste mundo, são coisas que estão somente neste mundo, se não há ali nenhum louvor, se não há nenhuma ali adoração a Deus, se não há ali nenhum ensinamento bíblico, se não há valores cristãos, dentro da minha casa está faltando disciplina. Sim, dentro da minha casa está faltando disciplina quando eu não observo isso. Porque estar atento àquilo que os nossos filhos estão assistindo é também estar atento a um propósito. Porque os nossos filhos foram bênçãos de Deus dadas a nós e nós devemos cuidar dele. E mais do que cuidar apenas de alimentar, é mostrar a eles o caminho a qual eles devem seguir. Se não estamos fazendo isso, se os vídeos que eles estão assistindo isso estão dizendo o contrário, nós estamos fadados a errar. Estamos fadados a fracassar. E fracassar é perder o alvo, é perder a direção. Este é apenas um exemplo, irmãos. O caráter preventivo da disciplina. Como prevenir a disciplina? Eu disse aqui alguns exemplos anteriormente. Agora, como que são? Dentro de um contexto da igreja. Ensino, instrução à luz da Bíblia. Nós devemos ensinar, sim, nós, quando eu falo nós, é você que está aprendendo comigo aqui agora, aquilo que eu aprendi um pouquinho, estou passando para os irmãos, é aprender o quê? Mostrar, ensinar à luz da palavra de Deus aquilo que as pessoas querem, precisam ouvir, precisam ser instruídas. São dúvidas que surgem, sejam de jovens na igreja, sejam de irmãos mais novos na fé, sejam de irmãos mais velhos na fé, mas que você que está estudando tem um conhecimento a mais para passar a eles. E é coisa simples, Às vezes é algo relacionado a uma dúvida da Bíblia, a uma questão de costume, mas que você conhece, que você sabe, e você está ali para poder ensinar. Direcional, somos bombardeados de ensinamento. Sim, a todo momento tem ensinamento. As redes sociais estão aí para provar isso. Você passa um videozinho, você vê alguém pregando. Você passa outro videozinho, você vê outra pessoa pregando de forma diferente. Sim, mas o que importa é o que você e eu temos aprendido da forma correta para poder ensinar de forma correta.
Somos a todo momento bombardeados por ensinamentos que, por vezes, podem até mesmo causar dubiedade nos nossos pensamentos se não estivermos preparados. Mas, poxa, parece, será que ele está certo? Isso é estranho, essa palavra está diferente, será que está certo o que ele está falando? Se não ousarmos questionar e buscar a luz da Bíblia, nós podemos estar propensos a até mesmo cair nesses ensinamentos que são falsos na maioria deles. Mostrar de forma consistente e dialogal, que é justamente isso. Lembra que eu falei sobre a questão de ensinar com clareza, de mostrar, de ter certeza para poder passar confiança? É justamente isso. Um caráter preventivo da igreja, no sentido de disciplina, se você conhece, ensina da melhor forma, dialoga, converse, chama, não condene o irmão. Às vezes o irmão já tem aquele pensamento, não condene, chame para a conversa. Tente convencer o irmão daquilo que é correto, daquilo que é prático, que às vezes é coisa simples. Não estou falando aqui de algo absurdo, não. São coisas pequenas que podem nos tirar o foco como igreja. O caráter normativo. E aqui entram alguns escritos da igreja além da Bíblia. Sim, a igreja, seja qual for o seu ministério, ela possui um estatuto, ela possui um regimento interno e, em alguns casos, há uma declaração de propósito. Em igrejas maiores, muito maiores, nos grandes centros urbanos, elas normalmente possuem essa declaração de propósito. Mas vamos lá, o que vem a ser o estatuto? O estatuto é aquilo que funda a igreja, aquilo que é a base da igreja como personalidade jurídica dela, né? Nesse contexto, trata ela como ali está quem são o presidente da igreja, né, o pastor presidente, quem são os obreiros, ali pode estar também a secretaria, o financeiro, né, que são os tesoureiros. Normalmente no estatuto rege o que cada um faz, no estatuto também vai regir sobre quem vai administrar a igreja. O estatuto ele é mais um documento jurídico, né? Ele está ligado mais a uma questão jurídica da igreja. O regimento interno ele trata mais questões de costumes também, de normas internas da igreja, de obreiros, consagração de obreiros, como serão consagrados, batismo, como serão batizados, haverá discipulado, não haverá, como será o discipulado, dizimista, como será o dízimo. Esses tipos de escritos estão no regimento interno, que são normativos. Eles estabelecem uma norma para a igreja. Eles estabelecem que você olha aquele regimento, você vai olhar para ele e falar bem assim, não, aqui é o que a igreja segue, é isso que eu devo seguir. Isso, e pode ter certeza, irmão, que o regimento interno, na maioria das igrejas que buscam estar servindo a Deus com excelência, ele está alinhado à Bíblia. O pastor não vai colocar, ou quem criar, ou o grupo de pastores, ou o pastor presidente, não vai colocar no regimento interno aquilo que não está à luz da Bíblia. Vai ter base bíblica para poder ser inserido como normativo no regimento interno. Declaração de propósito é um documento mais abrangente nos grandes centros, nas igrejas muito grandes, e principalmente onde há uma sociedade maior e também conhecedores de leis e que exerce. Por quê? A declaração de propósito, que eu pude perceber, ele é um documento que existe no seu físico, escrito, que lá contém também o estatuto, contém o regimento interno, não o estatuto na sua íntegra, mas apenas as partes que realmente convém, que são a questão de CNPJ da igreja ou documentação da igreja. As normas da igreja, contém no sentido de regimento, estão nessa declaração de propósito, e também existem ali algumas regras que serão algumas perguntas que são feitas à pessoa e ela concorda. Lembra quando você vai instalar algum aplicativo no seu celular ou até mesmo algum programa no computador, alguma coisa do tipo, você vai ter que passar, aí vem aquele monte de normazinhas e você tem que clicar lá para concordar ou não. Se você não concorda, nem vai ser instalado. Mas se você concorda, vai poder ser instalado no seu celular. A declaração de propósito ela tem mais ou menos essa função em relação à igreja. Para irmãos que vêm de outras denominações ou irmãos que são batizados, eles assinam essa declaração
no sentido de que eu estou concordando com o regimento interno, com o estatuto da igreja, eu estou concordando e estou disposto a praticar tais normas. E ele vai e assina. Isso é um documento que protege a igreja contra futuros processos que podem advir de pessoas que falam assim: ah, mas eu não sabia disso, ah, mas eu esse costume, não quero seguir esse costume, e o pastor foi me disciplinou, me colocou no banco e eu me senti ofendido por causa disso. Mas lá no regimento está escrito isso. Se você assinou, é porque você concordou. Se você assinou aquele documento, é porque você concordou com aquilo. Então, isso é um documento que protege muito a igreja no contexto para questões de processos e coisas do tipo. Caráter normativo da disciplina. E o caráter corretivo da disciplina, irmãos. Olha só os tópicos. Mostrar onde está o erro. Explicar por que está errado. Ensinar como fazer para corrigir o erro. Não lançar fora. Igreja disciplinária está apta a fazer missões. A disciplina, irmãos, ela, como caráter corretivo, ela tem primordialmente a ideia de mostrar onde está o erro e trazer aquele que errou, seja no contexto de pecado, principalmente no contexto de pecado, ou desvio de conduta nesse sentido, mas conta como pecado também, mas mostrar ele onde ele errou e resgatar ele de volta para Cristo. É justamente esse o propósito da correção. A correção da disciplina, a prática da disciplina, é aqueles atos de quando o irmão é afastado das suas tarefas, se ele é obreiro, quando ele é colocado, é deixado de cear, como exemplo, ou se ele é um jovem, ou se ele está no banco, como costumeiramente dito por nós como igreja, né, no contexto de igreja. Ele tem como objetivo de fazer o irmão refletir e, ao mesmo tempo, querer sair daquela condição e retornar às suas atividades. O objetivo principal daquele que está sendo corrigido deveria ser esse. Só que, dependendo da forma que a disciplina ocorre, ela pode mais fazer com que o irmão abandone a igreja do que ele queira voltar para a comunidade, voltar para os irmãos, para o contexto, seja ele obreiro, seja ele jovem, seja ele do ciclo de oração. Infelizmente. Mas o que nós devemos fazer qual é o objetivo da igreja? É mostrar, sim, que há, sim, correção, e ela precisa ser refeita, ela precisa ser feita a correção, mas também ela precisa ser mostrada onde está o erro e, ao mesmo tempo, ensinar ao irmão o que ele precisa aprender cada vez mais, porque ali a igreja é, sim, o braço que busca ele, que restitui ele e coloca de novo para fazer a vontade do Pai. Amém, irmãos? Este é o caráter corretivo da disciplina. E aqui eu finalizo esta aula. Para os irmãos, eu ainda confesso que eu não sei se o Isaú, acredito que o Isaú ele vai passar a questão das questões para os irmãos, o gabarito. Nós corrigimos na sala no dia da aula presencial, mas ele também vai passar para os irmãos, senão ele vai me passar ele vai me passar esse questionamento e eu vou enviar para ele e vocês também vão receber. Foi um prazer muito grande poder estar com os irmãos aqui neste período de tempo, ensinar e aprender ao mesmo tempo. Que nós possamos ter mais oportunidades como essa para poder aprender um pouco de Cristo e ensinar também. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.